Eu sou o Wilson Júnior, esse é o canal Por Minha Conta e Risco e hoje eu quero te falar sobre o livro Windswept House, A Casa Varrida pelos Ventos, ou na tradução em português ficou O Último Papa. É um livro imprescindível, cara. Para entender a realidade da igreja, para entender como funciona o Vaticano, para entender um pouco de geopolítica mundial, para entender a situação espiritual que nós vivemos hoje, essa batalha espiritual que vivemos hoje, o livro A Casa Varrida pelos Ventos, ou O Último Papa, ele é imprescindível. Só que para você perceber toda a riqueza do livro, para que você possa pegar todos os seus pormenores, eu preciso falar do autor do livro. O padre Malachi Martin foi um irlandês que trabalhou no Vaticano, na época do Concílio Vaticano II, de 1962 a 65. Ele estava lá, ele foi secretário de um cardeal, do cardeal Bea. Antes disso ele já estava lá. É um padre que conheceu o terceiro segredo de Fátima, ele leu, ele dizia isso em entrevistas, de que sob juramento ele não podia revelar, mas que ele conheceu o conteúdo quando era secretário do cardeal. O cardeal teria pedido, o Papa pediu a opinião de vários cardeais e tudo mais sobre aquilo e resolveu não divulgá-lo em 1960. O padre Malachi Martin ficou meio que desiludido com os rumos que a igreja tomou depois do concílio. Então ele pediu ao Papa Paulo VI uma dispensa das suas funções de sacerdote, inclusive da sua congregação, ele era jesuíta, e obteve essa permissão do Papa. Ele só celebrava a missa em privado, particular, para ele mesmo, na casa dele, e passou a viver nos Estados Unidos, em Nova York, onde ele virou escritor. E padre Malachi Martin tinha uma grande cultura, falava mais de 10 idiomas, então ele tinha uma formação muito boa, ele escrevia muito bem. Estou falando no passado porque ele morreu em 1999, mas antes disso, antes da sua morte, escreveu muitos livros que foram um sucesso nos Estados Unidos. Ele escreveu um sobre a congregação dos jesuítas, traçando desde o início, desde Santo Inácio de Loyola, toda a trajetória bonita da história jesuíta. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes sobre esse livro. Eu fiz uma resenha desse livro, inclusive, está lá no blog do Por Minha Conta e Risco. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser dar uma olhada lá, é um livro muito interessante, mas que eu não vou tratar aqui no canal. Eu atualmente estou lendo um livro dele, outro livro dele, O Reféns do Diabo, ou Reféns do Demônio, dependendo da tradução, e também parece ser um excelente livro. Estou no início ainda, mas só que muito pesado, vai falar sobre exorcismos e tudo mais. Então talvez eu traga aqui no canal, talvez não. Quando eu terminar eu vou ver o que eu vou fazer com ele, se eu faço uma resenha no blog ou se eu coloco aqui. Mas o que torna esse autor interessante é que ele faz várias previsões acertadas sobre coisas que aconteceriam no futuro. Ele fala de coisas nos seus livros, por exemplo, de escândalos de pedofilia na igreja, muito antes desses escândalos irem para a grande mídia. Ele fala da renúncia de um papa, ele fala até da guerra na Ucrânia, ele fala de 2 ritos sendo celebrados da Santa Missa, que o Papa autorizaria isso bem antes de Bento XVI escrever a Summorum Pontificum. Então, é um padre que parece ter um conhecimento das coisas do futuro. Ou ele é um profeta, ou ele conhecia algum plano de ação ali no Vaticano, e ele, com a sua inteligência, previu onde chegariam esses planos, as consequências dessas atitudes que estavam sendo tomadas. Enfim, isso torna ele um autor muito especial, que teria vários acertos. E aí a gente entra no livro, Windswept House. O que esse livro traça de início, que é muito interessante? Aliás, desculpa, o último detalhe, em várias entrevistas o padre Malachi Martin diz que seus livros, eles não são exatamente de ficção. Claro, tem alguns sobre a história dos jesuítas, tem um que são casos reais de exorcismo, mas quando ele escreve romances, como é O Último Papa, ele nas entrevistas dizia que os romances dele, todos eles, tinham muita coisa de real, mas que ele não podia falar, não podia dar nomes e tudo mais, por causa de processos e tudo mais, mas tinha muita coisa real e alguma coisa de ficção, que estava mesclado ali. Ele não explicava exatamente o que era ficção e o que era realidade. Mas por que eu digo que é muito interessante? Uma das coisas que ele
disse que realmente tinha acontecido e que vai explicar muita coisa da situação da igreja, é que no início desse livro, Windsor Webster House, ele fala de uma cerimônia satânica que aconteceu dentro do Vaticano, na Capela Paulina. E essa cerimônia teria acontecido, né, de grupos satanistas infiltrados dentro da igreja, para que fosse introduzido, né, na igreja católica, né, fosse entronizado o príncipe, que eles chamam de príncipe, seria Lúcifer, né, para que seja destruído a igreja do inominável, que é como eles chamam Jesus, os satanistas, o inominável. Então, o que eu identifico no livro, assim, nesse livro, O Último Papa? Tem 4 forças agindo dentro do Vaticano, pelo menos 4 forças. Uma delas seria as forças, lógico, cristãs do bem, né, que estaria representado pelo Papa, o Papa Eslavo. Ele não dá o nome do Papa, mas claramente se refere a João Paulo II. Né? Então, o Papa Eslavo é um cara de espiritualidade, é um cara de oração, é um místico, porém, ele não é bom administrador e ele é omisso em várias coisas que acontecem dentro da igreja. O Papa Eslavo, ele se omite, ele deixa acontecer, deixa o circo pegar fogo, deixa o fogo no parquinho. E acaba que muitos do clero que é fiel a ele fica até sem entender. Um deles é um dos padres protagonistas do livro, que é o padre Christian Gladstone. Ele fica muitas vezes irritado com João Paulo II porque ele não entende por que o Papa não toma uma atitude diante de certos abusos, diante de certas desobediências de bispos assim, descaradas. Enfim, né? Quais são as 4 forças? Essa é uma delas. A segunda força seria uma força progressista, né? de outros prelados, outros do clero, bispos e cardeais e tal, padres, que teriam uma visão mais moderna, né, que acham que o Papa Eslavo é muito retrógrado, é muito atrasado, gostariam que a igreja se modernizasse mais, se abrisse mais aos novos tempos e tudo mais. Existem as forças maçônicas infiltradas dentro da igreja. É até muito interessante, porque esse padre que eu citei, Christian Gladstone, ele tem um irmão, Paul Gladstone. Os dois são muito importantes. Um é padre, o Christian, e o outro não é padre, é casado e tudo mais, e ele se torna secretário-geral da Comunidade Europeia. Então, e eles acabam indo por caminhos um pouco diferentes. É interessante no livro quando eles se reencontram, porque quando eles se reencontram, eles que são católicos, tradicionais, né, a casa varrida pelos ventos, a Windsor Webster House, é uma casa na trama, lá nos Estados Unidos, onde a mãe, né, Francesca Gladstone, é uma senhora tradicional, conta a história deles, né? E é uma casa tipo de refúgio para a fé católica diante dos tempos difíceis que vão acontecendo. Né? O que acontece? Esses 2 irmãos, um deles, da Comunidade Europeia, o Paul, ele chega a ser iniciado na maçonaria. E é interessante a maneira que o livro vai contar como é esse aliciamento para que a pessoa se torne maçom. E nesse aliciamento ele vai ser iniciado na Grande Loja de Jerusalém, e lá tem rabinos judeus, lá tem padres católicos ou bispos católicos, tem pastores protestantes, tem gente muçulmana, todo mundo junto em prol da maçonaria, mas cada um defendendo a sua fé. Eles colocam essa iniciação dele de uma maneira totalmente diferente do que de repente está na nossa cabeça, que é a maçonaria. Mas quando ele reencontra o irmão, né, fica um diálogo interessante entre eles, porque eles se abrem um com o outro, o que está fazendo, como é que está. E o Christian fica chateado, porque tipo assim, você sabe que pelo Código de Direito Canônico você está excomungado. Nenhum católico pode ser iniciado na maçonaria. Aí o outro dá as justificativas dele e tudo mais. É muito interessante. Mas voltando, essa é uma das forças maçônicas. A 4ª força seria a força dos satanistas, agindo dentro do Vaticano também. Padres, cardeais, bispos, que entregaram a sua vida a Satanás e lutam por essa entronização do príncipe dentro do Vaticano, que aconteceu nessa cerimônia secreta, né, que aconteceu em 2 lugares, lá na Capela Paulina, dentro do Vaticano, e outra simultaneamente, eles mantiveram contato por telefone, lá em Chicago, nos Estados Unidos, porque lá em Chicago eles puderam fazer sacrifício, inclusive,
levaram uma criança que foi violada, uma menina, né, porque tudo isso fazia parte do rito, mas que dentro do Vaticano ia ser bem complicado de acontecer, por causa da segurança e tudo mais, então eles fizeram essa cerimônia simultânea. E o padre Malak Martin no livro conta esses pormenores, né, do que aconteceu. Essa é a maneira que o autor vai usar para justificar essa relutância do Papa Eslavo em tomar certas atitudes mais enérgicas contra os bispos desobedientes, né? Essa cerimônia teria travado ele espiritualmente, e uma das funções dessa cerimônia seria essa, de amarrar o Papa, né? Outra coisa, há reuniões que acontecem que, por exemplo, o cardeal secretário de Estado do Vaticano, ele é contra João Paulo II, né? Ele é um opositor do Papa Eslavo, é o cardeal Mastroianni, o nome dele no livro. E como ele faz isso? Como ele vai tramando para minar a autoridade do Papa? Ele, como chefe de Estado, né, o Vaticano é um país, ele é o secretário de Estado, então ele dá força às conferências de bispos regionais e nacionais para que sejam mais autônomas e tomem suas próprias atitudes, sem precisar em tudo consultar o Papa. E às vezes eles fazem isso diferente da vontade do Papa Eslavo, mesmo sem nem tomar conhecimento de qual é o desejo do Papa Eslavo. Então ele trama essa coisa das desobediências. Por exemplo, ele arma a seguinte situação: ele sabe que João Paulo II ele é contra o uso de meninas como coroinhas. Então ele emite um documento autorizando o uso de meninas como coroinhas nas paróquias e tudo mais, e diz que o Papa autorizou mesmo sem ter autorizado. E isso é uma das coisas que deixa o padre Christian Glasson possesso de raiva. Por que João Paulo II não vai lá e detona o cara? Mas por causa dessa cerimônia, como o livro explica, João Paulo II, o Papa Eslavo, ele fica travado espiritualmente em várias coisas, apesar de ser um homem de oração, apesar de ser um místico e tudo mais, mas certas atitudes ele não consegue tomar. Por exemplo, a consagração da Rússia, ele não consegue consagrar a Rússia ao Imaculado Coração de Maria, como foi o pedido de Nossa Senhora em Fátima, por causa dessa cerimônia satânica que aconteceu. Outro ponto muito interessante do livro é como eles forçam, ou melhor, como eles tentam, né, pressionar o Papa a ele renunciar. Né, a maneira como eles agem, né, eu fiquei imaginando, cara, isso pode ter acontecido com Bento XVI. Da maneira que o livro coloca, né, porque acaba que alguns grupos hoje na igreja pensam da seguinte forma: o Papa Bento XVI foi forçado a renunciar e o Papa Francisco seria um Papa falso, por exemplo, porque Bento XVI renunciou forçado. Bom, o próprio Papa Bento XVI já disse, ele falou várias vezes que não renunciou forçado. É lógico que se ele tivesse sido forçado, ele não ia vir a público falar, né? Me forçaram a renunciar. Claro que ele não falaria. Mas nós temos a palavra dele, dizendo que ele não renunciou forçado. E o livro é muito interessante porque ele mostra planos para que os opositores do Papa o pressionem de tal maneira que ele acaba renunciando, e isso não seria ilegal, porque seria uma decisão do Papa, que não estaria aguentando a pressão desses grupos em volta dele. Então é uma coisa muito interessante, muda um pouco a visão. Bom, Bento XVI foi forçado a renunciar, ele pode ter sido pressionado, agora forçado, e eu acredito que ele não foi, né? Mas pressionado foi, porém de uma maneira legal, né? Por incrível que pareça, apesar de tudo. Mas que isso tornaria a eleição de Francisco, lógico, legítima. Isso eu especulando, né? Dentro do que o livro coloca, dessa maneira que os opositores do Papa Eslavo tentam pressioná-lo para que ele renuncie, né? Fica interessante quando a gente traz isso para a realidade de Bento XVI. É uma outra maneira de pensar. Então, nesse ponto, o livro é sensacional, te dá outra maneira, outra visão das coisas. Tanto nessa batalha espiritual, por causa dessa entronização do príncipe, tanto nessa pressão dos opositores do Papa para que ele renuncie. Então são os dois pontos, eu acho que mais interessantes. Agora tem muita coisa interessante no livro, lógico que eu não vou traçar tudo, nem tem como traçar tudo aqui, mas aí fica uma base
para que você, se tiver interesse, leia, pode ler. Se você, eu tenho esse livro em PDF, né? Se você quiser, deixa o teu zap aí que eu mando para você, sem problema. São 980 páginas, mas é um livro que te prende do início ao fim, né? Ele dá uma boa noção de geopolítica mundial, principalmente do lado ocidental, a comunidade europeia, os Estados Unidos. Os Estados Unidos está envolvido na trama também. Inclusive tem um cara maçom que ele quase que se converte no livro por causa do olhar do Papa, que ele diz que o olhar do Papa eslavo é um olhar diferente. Você tem aquela coisa, o autor do livro, Malak Martin, ele tinha João Paulo II, uma grande consideração por João Paulo II. Dá para perceber, pelo menos nesse livro, ele denota isso. Embora, né, ache ele um mau administrador, né, acha ele omisso em várias coisas, mas por causa dessa cerimônia, talvez. Então, se você quiser, deixa teu zap aí que eu te mando, né? E eu não vou contar mais detalhes porque é interessantíssimo para você ler, né? Se você quiser parar por aqui, você já tem uma noção do que o livro traz. Mas se você quiser ler, vale a pena, eu recomendo. Esse é top 10, pode ler que vale a pena. É isso aí.